parte de domingo. A palavra de Deus somente, unicamente a Bíblia, unicamente a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Se você se recorda, no seu voto batismal, naquele voto batismal que está impresso no seu certificado batismal, uma das declarações que fizemos diz assim: você aceita a Escritura Sagrada como única regra de fé e prática? E nós dizemos sim. Pois bem, meu querido irmão, nós aceitamos a Bíblia, o sola Escritura, unicamente a Bíblia como prática de fé, de doutrina, de verdade, como bússola para a nossa vida. Qual foi a atitude de Davi em relação às Escrituras? Não é o que você sente, não é o que você vê, não é o que você apalpa e pega, mas é o que saiu da boca de Deus. É isso que importa. O que saiu da boca de Deus deve ser a nossa norma, a bússola da nossa vida. Não é a sua experiência interior, mas é o que saiu da boca de Deus. Não abandone o que Deus escreveu em sua santa palavra por alguma experiência que você teve, uma experiência sentimental, algum êxtase. Queridos, nós temos este livro sagrado que nos orienta, que é o sustento da nossa fé. Vamos abrir então a Bíblia no Salmo 119. O Salmo 119, vamos ver os versos 103 e 104. Salmo 119 e o verso 103 e 104. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista aqui está falando como alguém que comia a palavra de Deus, se alimentava dela. E a palavra de Deus era como um gosto de mel, gostoso no paladar. E o verso 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Pelos ensinamentos de Deus, nós alcançamos entendimento. A Bíblia foi a base de fé dos reformadores, todos eles. João Wycliffe, os valdenses, João Hus, Jerônimo, Martim Lutero, João Wesley, todos os reformadores fizeram da Bíblia a sua regra de fé e prática. A essência dos ensinos bíblicos era a base e o fundamento da vida deles. Eles entendiam que lidavam com a palavra inspirada de Deus, que é viva e eterna. Amavam cada palavra que saiu da boca de Deus. Quando liam a Bíblia, acreditavam nas suas promessas como sendo feitas a eles. A fé deles era fortalecida. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, Deus, está falando a você e a mim individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Ele nos fala através da Bíblia. Você fala com Deus através da oração e Deus fala com você através da Bíblia. É por intermédio das promessas que Cristo nos comunica a sua graça e o seu poder. As promessas contidas na palavra de Deus são folhas daquela árvore que é cura para todos os povos. Apocalipse 22, verso 2. Quando as promessas da palavra de Deus são recebidas, quando são assimiladas, elas serão a fortaleza do nosso caráter, serão a inspiração e o sustentáculo da nossa vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além das promessas de Deus escritas na Bíblia pode comunicar o ânimo, pode comunicar a fé, que dão energia vital a todo o nosso ser. As Escrituras fazem resplandecer a alegria sobre a tristeza. As Escrituras dão esperança em meio ao desânimo. A Bíblia é luz sobre as trevas. A palavra de Deus dá direção na confusão, certeza na perplexidade, força na fraqueza e sabedoria na ignorância.
Quando meditamos na palavra de Deus e pela fé confiamos nas suas promessas, o poder divino, vivificante, energiza todo o nosso ser em todos os aspectos. O aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Os reformadores encheram a mente da Bíblia. Eles impregnaram a mente da palavra de Deus. Viveram pela palavra e muitos morreram pela palavra de Deus. Não eram cristãos casuais, não eram cristãos complacentes e descuidados. Sabiam que sem o poder da palavra não resistiriam ao mal. A paixão de John Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês a fim de que as pessoas pudessem ler a Bíblia e entendê-la. Visto que isso era ilegal naquele tempo, ele foi julgado, foi condenado como um herege e sentenciado à morte. Por quê? Qual foi o crime de John Wycliffe? Traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Em seu julgamento, John Wycliffe fez um apelo. Com quem vocês pensam que estão lutando? Com quem? Disse ele. Com um idoso à beira da sepultura? Não. Vocês estão lutando com a verdade que é mais forte do que vocês, e a verdade os vencerá. Aleluia! Ele fez uma profecia, porque a verdade venceu as trevas. Queridos, as últimas palavras de John Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. A Bíblia precisa ser a base e o fundamento da nossa vida, das nossas decisões. Não é o que diz a ciência. Hoje está em voga, está na moda falar a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. Mas não é o que diz a ciência, não é o que diz a igreja, porque muitos trocam a Bíblia pela igreja. A igreja diz isso, a igreja diz aquilo. Não é o que diz a igreja, é o que diz a Bíblia. Isso é o que importa. Jesus Cristo viveu na terra os 33 anos alimentando-se da palavra que saiu da boca de Deus. A vida de Jesus estava fundamentada no assim disse o Senhor. Está escrito. E a palavra de Deus deve ser a única regra de fé e prática da sua e da minha vida. Aleluia!